Ô Bruno, até para pegar esse gancho, né, sobre essa discussão eleitoral e com a percepção que a população tem em relação à condução, talvez, do governo em determinados assuntos, talvez seja por isso que o governo acabou demorando ou esperando um pouco mais para fazer qualquer tipo de comentário, sinalização, defesa até mesmo pública em relação ao Banco Central nesse episódio. A gente lembra, né? Aconteceu lá em novembro do ano passado a liquidação, muita coisa aconteceu. O ministro Fernando Haddad falou nessa semana, né, sobre que confia no Banco Central e, enfim, sobre ser uma grande fraude bancária. O governo esperou para ver se não teria implicações ainda maiores ou grandes no seu governo para poder fazer justamente essa gestão do cenário eleitoral? Perfeito, Felipe. Você usou a palavra certa, gestão de crise, né? Isso é o que o governo usou como iniciativa ali, como estratégia para tratar o caso Master. Porque lembrando que sempre o incumbente, né, aquele que está no poder, é quem tem o maior telhado de vidro. E qualquer movimento errado, aquele telhado de vidro se estilhaça, né, por conta das pedras que serão certamente jogadas. Então o governo recuou, evitou que, mesmo vendo que os tentáculos estavam alcançando mais o legislativo e o judiciário, ainda esperou, recuou, e aí existem alguns que acham que pode ter recuado até demais, que demorou para reagir, mas fato é que o governo optou por melhor eu ficar quieto, não falar nem para o bem nem para o mal, mas não dar munição para ninguém e deixa a questão avançar e alcançar aí patamares mais claros de como ela está, e depois eu penso como vou usar isso. Hoje a operação, se pensar a nível eleitoral para o governo, ela é mais positiva para o governo do que para a oposição, né? A gente vê mais elementos ali dentro da política direta, mais elementos do centrão e da direita envolvidos. Mas o governo também tem que ter uma cautela, uma vez que existem ali nomes investigados, inclusive dentro dessa operação, de regiões bem específicas ali em que o PT tem uma maioria bastante interessante. Ô Bruno, um último questionamento aqui, também não dá para não deixar de falar. O presidente Lula vetou emendas parlamentares, criando até ali um clima, né, um pouco mais pesado com o Congresso, algumas pessoas falando que esticou a corda, porque foi combinado, foi aprovado o orçamento, enfim, o que isso traz real, assim, de tensão nesse ambiente onde o presidente Lula se vale de estar à frente num cenário eleitoral, mas também precisa de base para continuar nesse movimento? Felipe, o ponto é, primeiro, o veto ele acontece dentro de um montante total, mas o veto, de fato, é de apenas não, né? O perdão da palavra, é que dentro de 60 bilhões de reais, né? O veto de 400 milhões de reais é o que ocorre o veto de fato, e uma promessa de bloqueio e contingenciamento de alguns outros milhões, né? Esse é o cenário que a gente vê hoje definido pelo governo. Mas fato é que o governo tem um acordo com o Congresso em um calendário pré-estabelecido para o pagamento dessas emendas. Então foi sancionado esse calendário ali no final do ano passado, que obriga o governo a pagar a maior parte, pelo menos 50% ali das emendas, ainda no primeiro semestre, né? E aí, com esse timing da liberação das emendas, parênteses, o governo, o executivo, controla apenas o timing, né? Não controla ali quanto vai pagar para quem vai pagar, O que o governo controla é o timing de liberação. Com o receio do Congresso, do governo, falar, ok, já que eu tenho que pagar, você que é oposição, vou liberar aqui a tua verba ali no começo de dezembro. Bom, num ano eleitoral que o congressista espera essa emenda para usar como argumento adicional de campanha, é realmente um tremendo baque ele não conseguir trabalhar com essas emendas, mesmo o governo estar trabalhando
com o regulamento debaixo do braço. Então, o Congresso conseguiu articular junto com o presidente Lula para que tenha essa garantia de pagamentos. E essa garantia de pagamentos é realmente o que traz a estrutura, o alicerce desse acordo todo. Tá? Então, mais do que o veto de um valor XYZ, é o timing. E esse timing está muito bem amarrado e o presidente Lula não mexeu nisso, o que traz uma certa, entre aspas, tranquilidade para os parlamentares. Então a gente não vê um acirramento, um novo acirramento, algumas rusgas aí entre executivo e legislativo nesse ponto, por enquanto. Agora, se mexer no calendário, aí realmente a gente vai ver um cenário bastante adverso, e como você mesmo falou, Felipe, o governo Lula, apesar de ter uma vantagem, ser o incumbente, estar à frente nas pesquisas, depende ainda do Congresso para diversas aprovações e para que a coisa caminhe minimamente bem até as eleições.